Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos e essa é a nossa segunda aula. Nesta aula vamos entender algoritmos como uma tecnologia, vamos ver como pode ser avaliada a eficiência de um algoritmo e ao final vamos ver a relação de algoritmos com outras tecnologias. Vamos começar supondo que a gente tenha computadores infinitamente rápidos e memórias infinitas também. Se isso acontecesse, faria algum sentido a gente estudar algoritmos? Porque a gente estuda algoritmos exatamente para criar várias soluções para o mesmo problema, tentando sempre melhorar a solução, resolver o problema com o menor tempo possível. Se essa condição fosse verdadeira, se o computador fosse infinitamente rápido e com memória livre, qual seria a razão de estudar os algoritmos? A única razão seria para provar que as soluções algorítmicas estão corretas, ou seja, que os algoritmos resolvem o problema para os quais foram criados. E nessa condição qualquer método serviria. Então não importaria se um algoritmo gasta mais passos que outro, porque a quantidade de processamento é infinita e memória infinita, não interessa quem gasta mais, quem gasta menos. No entanto, a gente sabe que isso não é o que ocorre. Os computadores têm recursos limitados, muitas vezes muito limitados, tanto de processamento quanto de memória. Então, os algoritmos devem ser eficientes. Quando a gente cria algoritmos, a gente deve se preocupar com a eficiência em termos de tempo e de espaço. Para a gente ter uma base de comparação, vamos avaliar dois algoritmos que resolvem o mesmo problema e verificar a diferença de eficiência dos dois. Certo? E o problema que a gente vai usar é um problema bastante comum, que é o problema da ordenação. E nesse exemplo simples a gente vai ver que essa diferença pode ser bastante significativa. Os dois algoritmos que a gente vai comparar são a ordenação por inserção, cujo tempo aproximado, a quantidade de passos que ele gasta seria uma constante, vezes n ao quadrado, para ordenar n itens. Então a ordenação vai depender da quantidade de itens dados como entrada. E o outro algoritmo é a ordenação por intercalação, cujo tempo aproximado seria outra constante, vezes n logaritmo de n, para também ordenar n itens. Analisando essas duas funções, essa ordem de crescimento dos dois algoritmos, a gente pode perceber que, para tamanhos pequenos, a ordenação por inserção é melhor. Visualizando o gráfico dessas duas funções, a gente percebe que, para números bem pequenos, o gráfico da n ao quadrado está menor do que n log n. No entanto, para um n grande, para um n tão grande quanto eu queira, ou seja, para um n tendendo para o infinito, a ordenação por intercalação se torna melhor. A quantidade de passos necessários pela ordenação por inserção aumenta exponencialmente, n ao quadrado, enquanto a ordenação por intercalação aumenta logaritmicamente, é um aumento mais suave do que a ordenação por inserção. Por exemplo, vamos considerar uma entrada com 1 milhão de números para ser ordenado. E digamos que um computador rápido e um computador lento seja utilizado para fazer essa ordenação. O computador rápido ele vai ser colocado para executar a ordenação por inserção, sendo que esse computador consegue executar 1 bilhão de instruções por segundo. O computador lento ele vai ser colocado para executar a ordenação por intercalação e ele consegue executar apenas 10 milhões de instruções por segundo. Ou seja, o computador A, o primeiro computador, é 100 vezes mais rápido que o computador B, o segundo computador. Agora, considerando os dois algoritmos, digamos que o melhor programador do mundo, pegou o primeiro computador e implementou a ordenação por inserção em 2n ao quadrado, ou seja, aquela constantezinha ele conseguiu reduzir a 2. Já o segundo computador mais lento, foi colocado um programador mediano, que não tinha tanto conhecimento quanto o primeiro, que conseguiu implementar a ordenação por intercalação em 50n log n, ou seja, a constante dele ficou 50, que é bem maior do que a constante do primeiro. Fazendo os cálculos, a gente tem que A demora 2 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado instruções. Quer dizer, a gente pega a função cn ao quadrado, a constante vezes n ao quadrado, dividido pela quantidade de instruções por segundo que o computador A consegue fazer, que é 1 bilhão. Fazendo esse cálculo, digamos que a gente vai ter aproximadamente 2.000 segundos, que vai ser o tempo necessário para esse algoritmo executar numa entrada de 1 milhão de números.
Já o segundo algoritmo, 50n log n, a gente vai ter 50 vezes 10 elevado a 6, que é o tamanho da entrada, vezes logaritmo de 10 elevado a 6, também é o tamanho da entrada. E isso dividido por 10 elevado a 7 instruções por segundo, que é o desempenho do computador lento, 10 milhões de instruções por segundo. E isso dividindo vai ficar aproximadamente 6 segundos de duração. Ora, o que a gente tem aqui? Mesmo com todas as condições desfavoráveis, o segundo computador, que é o mais lento, acaba que vai demorar menos tempo para executar o programa. Ou seja, o computador lento é mais rápido. E à medida que a entrada cresce, se a gente fizer essa mesma análise para entradas maiores do que 1 milhão, essa diferença vai crescer mais ainda. Para 10 milhões do tamanho da entrada, a gente teria que o A demoraria 2,3 dias para executar e o B demoraria 20 minutos. Então, a gente pode chegar à conclusão que não faz muito sentido a gente analisar o desempenho de algoritmos considerando também o desempenho da máquina. Não vai fazer tanta diferença assim mesmo com a ordem de grandeza 100 vezes maior como nesse exemplo que a gente viu. Considerando algoritmos como tecnologia, ou seja, a gente vai considerar algoritmos como uma própria tecnologia, onde o desempenho total vai ser independente da escolha de hardware. Certo? O desempenho, a eficiência do algoritmo vai ser tão importante quanto a escolha do hardware. Então a gente vai tentar analisar algoritmos, a nossa análise de desempenho vai ser independente de hardware. Afinal, nesse contexto, nessa análise que a gente fez, os algoritmos são tão importantes quanto hardware, com altas taxas de clock, né, o processador com alto desempenho, também interfaces gráficas fáceis de usar, sistemas orientados a objetos, redes locais e remotas. O desempenho, o algoritmo, a estruturação do algoritmo vai ser tão importante quanto essas outras áreas da tecnologia. Por exemplo, um serviço web. Certamente um serviço web exige um hardware rápido, interfaces amigáveis, redes remotas para conexão e orientação ao objeto. Certo? Tudo isso dessas tecnologias que a gente viu. Mas também exigiria algoritmos, por exemplo, para as mais diversas coisas: localização de rotas, interpretação de mapas, interpolação de endereços, entre outros. Um serviço web precisa, além dessas características de hardware, de interface, precisa também de algoritmos bons e eficientes. Então, algoritmos formam o núcleo da maioria das tecnologias usadas em computadores. Então a gente pode chegar à conclusão de que quem tem esse conhecimento técnico, essa base de conhecimento de algoritmos, está diferenciado dos programadores que não têm esse conhecimento. Então, você ter essa base de conhecimento de análise de algoritmos, você vai ter essa capacidade de avaliar o desempenho de diferentes algoritmos. Então, hoje pode fazer muita coisa sem saber algoritmos, mas se você tiver uma boa base algorítmica, uma boa base de análise e projetos de algoritmos, é possível muito mais.